para operar a perna. Uma simples cirurgia que teve graves complicações e acabou com a vida do jovem. O rapaz morreu. Veja na reportagem de Ed Polo. Esta mãe não consegue entender como o filho de 18 anos entrou no hospital para fazer uma cirurgia na perna esquerda e saiu de lá dentro de um caixão. Eduardo Santiago, que teve a perna quebrada num acidente de moto, sofreu uma parada cardiorrespiratória e uma lesão cerebral durante a anestesia. O jovem morreu no último dia 11, 10 meses depois da internação. Esta é a última foto da vítima antes do dia trágico. Aqui, o vídeo gravado depois da operação. As imagens mostram o estado praticamente vegetativo do menino na UTI. O procedimento cirúrgico aconteceu em 23 de abril do ano passado. O estudante ficou 3 meses na unidade de terapia intensiva e outros 7 na enfermaria. Eduardo já não falava e dependia da ajuda dos outros até para comer. Meu filho era um garoto sadio, meu filho não pegava uma gripe, meu filho não tomava um comprimido para dor de cabeça. Aí, de repente, você vê o seu filho sair feliz de casa, porque ele saiu de casa feliz. Não, mãe, quarta-feira eu tô de volta. Só vou desentortar meu pé. E você chega no hospital, você acha praticamente seu filho morto? É de revoltar. O atestado de óbito indica que a morte ocorreu por insuficiência respiratória. Eduardo respirava graças a uma traqueoscomia. O entupimento da gândula, tubo colocado na garganta, pode ter provocado a sua morte. Pode ter entupido. Porque agora, nessa última troca dessa tráqueo, o buraco era menor. E as sondas que tinham lá não entrava. Tinha um auxiliar que foi aspirar ele e ela ficou forçando muito. A sonda tinha que entrar completa. Ela não entrou completa, entrou só um pedaço. Então, pode ter parado secreção antes da tráqueo. Porque ele não conseguia jogar para fora. Ele tinha que ser aspirado. A avó de Eduardo foi a última a ver o garoto com vida. Dona Cecília confirma suspeitas da filha. Na véspera da morte de Eduardo, ela diz ter presenciado uma cena chocante que não sai de sua cabeça. Ele ficou entupido, sem fôlego. Aí eu passando a mão nele, fazendo carinho nele, e aquele negócio que ele respirava, a tráquea, que elas chamam, ficou entupida com uma secreção muito grossa, verde. Aí eu me apavorei, porque ele ficou roxo, aí começou a olhar assim para mim, abrindo os olhos fortes assim, aí eu deixei ele sozinho e corri para o corredor. Aí cheguei ali no balcão onde fica sempre uma escrevendo, tinha uma. Aí ela olhou para mim, abaixou a vista, eu falei, ó, não tem nenhum enfermeiro aqui, eu estou precisando de socorro, Eduardo está morrendo. Aí ela falou, ele não está morrendo nada, a senhora é muito estressada. Eu falei, ele está sem fôlego, ele está morrendo. A senhora não pode ficar aqui de acompanhante não, porque a senhora é chorona. Eu falei, por quê? Eu não posso chorar se eu estou vendo meu netinho morrendo? Aí ela falou, ele não está morrendo, ele está só faltando fôlego. Calma, já vou mandar um lá. Esse vou mandar um lá, eu corri para o quarto, Eduardo estava roxo. Aí não tinha gás, eu peguei um pedaço de papel do banheiro, de lavar as mãos, e comecei a limpar com o papel do banheiro. O que a senhora presenciou lá? Sempre, na minha presença, sempre maltrato, e eu sempre reclamava a Vânia a falta de atenção delas. É tanto que quando ele foi trocar o Eduardo, ele vomitou muito, aí eu falei assim, ele falou assim, tá vendo que não dá para o Eduardo ir para casa, é complicado, vocês levam ele para casa? Eu falei, é complicado porque vocês não atendem na hora que ele precisa. Se você tivesse socorrido na hora que eu chamei vocês, ele não tinha vomitado, mas vocês só veem, quando quer o menino tá todo vomitado, passando mal. Eu cheguei lá, eu chorei, porque eu vi meu netinho parecendo um cão abandonado. Vim para casa e liguei para minha filha, Vânia. O que eu vi com o Eduardo hoje, eu não desejo para um cão abandonado. Eduardo estava nu, estava sem um lençol em cima e jogado todo molhado de suor. Aí a Vânia falou, mãe, fazer o quê? Eles tratam da maneira dele. Eu falei, Vânia, mas Eduardo é humano, não é um cão sem dono. No domingo mesmo, eu liguei para minha filha na segunda-feira. Liguei para ela. Eu achei ele amarrado,
todo molhado de suor, sem um lençol em cima, só de fralda. Então, para mim, aquilo foi muito doído, eu trago essa imagem. Depois, uma Cátia ligou para mim, para me dar os pésimos, que queria falar com a Vânia. Eu falei, parece que deram um sorriso para o Eduardo, para que trataram bem, eu deixo meu abraço. Porque teve muitas ali que na hora que o Eduardo precisava viravam as costas para o Eduardo. Eu sou testemunha disso. E a senhora não se conformava? Elas não gostavam de mim, elas não gostavam de mim. Só 2 enfermeiras que falavam comigo, as outras me viam, davam as costas. Porque eu falava, o menino está aqui abandonado, gente. Vocês não ganham para tratar o paciente com amor, vocês trabalham no hospital por o dinheiro. Eu falava para elas, para muitas eu falei isso. Vocês não trabalham com amor, vocês trabalham por o dinheiro. Teve um dia que eu falei, vocês vendem a alma ao diabo para ganharem, porque amor aqui eu não vejo nada. Por causa das denúncias de maus tratos, a família não via a hora de tirar Eduardo do hospital. A ansiedade era tanta que na casa onde dona Edelvânia mora, nessa garagem, onde cabiam antes 2 carros, o que ela fez? Ela gastou dinheiro que não tinha, R$400 para a construção deste cômodo, onde Eduardo passaria as horas quando estivesse já pronto para sair do hospital. Aí a senhora montou porque tinha certeza que isso ia acontecer em breve. Isso, o médico tinha me falado que ele já estava bem. Mentalmente ele precisava associar as coisas, né, e se reabilitar. O clínico me falou isso, né, e perguntou para mim o que eu estava esperando, que eu não trazia o Eduardo para casa. Eu precisava da assistência do hospital. Que a senhora não teve? Não, eu não tive. Em função disso, a família não recebeu a autorização do juiz. O juiz deu uma sentença obrigando que o hospital permanecesse com Eduardo o tempo que fosse necessário para que ele pudesse se recuperar. Não teve tempo. Eduardo morreu e este cômodo hoje é a única lembrança que esta mãe tem do filho. A senhora queria ficar com ele aqui, tinha essa expectativa, um sonho que não... Que não aconteceu, não deu tempo de eu trazer meu filho para casa. Porque eu precisava de uma cama hospitalar, eu precisava de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, e o hospital não podia me ceder isso. Eles falavam que não pode, porque faz parte do patrimônio. Mas a vida do meu filho pode ser tirada. O advogado contratado pela família disse que teve acesso aos relatórios médicos. Ele afirma que houve um acidente motor no momento da anestesia. Uma escolha errada na hora de aplicar a agulha, o que teria motivado uma parada cardíaca ainda na mesa de operação. O defensor alega que o profissional responsável pela reanimação da vítima não estava na sala naquele momento. Isso teria complicado o quadro clínico do paciente. Ele pede agora uma indenização de R$1 milhão ao Estado por danos morais. Eu posso dizer que o relatório médico está indicando que talvez tenha ocorrido um erro médico. Agora, a responsabilidade do Estado independe desse erro médico. Por quê? Qualquer procedimento material inadequado ou qualquer falta de cuidado adequado já dá a responsabilidade estatal. Então, veja, é claro que ele não foi atendido por neurologista logo depois de ter sofrido a parada cardiorrespiratória, porque ele morreu e foi ressuscitado no hospital. Faltou oxigênio para o cérebro dele. Então, isso deveria um neurologista atender. Não teve neurologista. Eu acho que aí o Estado deve fazer a indenização, deve indenizar, porque existem várias situações que pode ocorrer esse acidente, não só o choque anafilático, mas também a forma que o médico aplica essa anestesia pode gerar também um choque anafilático. Tudo isso é responsabilidade do Estado. Então, o que não se pode ter e conceber é um menino são que aos 18 anos de idade foi reparar um pé e sair ali morto do hospital, como aconteceu. Indignada por ter perdido o filho tão precocemente, esta mãe não consegue apagar da memória o descaso e as palavras frias do médico, que se mostrava orgulhoso pelo sucesso da cirurgia de correção da fratura no pé do menino. O anestesista tinha sumido do hospital, apareceu depois de 20 dias, porque até o faxineiro ia no quarto visitar meu filho. O anestesista não deu a cara. Aí o ortopedista, a gente começou a cobrar para o ortopedista,
foi que o ortopedista conversou com ele e ele foi dar uma satisfação. Mas a satisfação que ele deu, comparou meu filho com Bruce Lee, que tomou uma aspirina e morreu, e com o acidente do avião, que eu tinha que me dar por contente que meu filho estava vivo. E no avião todo mundo tinha morrido. Foi isso que ele me falou. Deste menino e também a dona Cecília de Jesus, que é a avó do Eduardo, nada do que possa ser feito vai reparar essa perda, tampouco estancar essa dor, porque faz só 12 dias que esse menino morreu. O advogado da família, Dr. Franklin Carbeinstein, também está aqui com a gente no estúdio. E o que chama a atenção, na verdade, é o descaso maior durante todos esses 10 meses de tratamento que a dona Cecília acompanhou de perto, até mais do que a Edelvânia, porque a mãe acaba correndo atrás de todas as coisas e fica menos tempo no quarto do que a avó. E a dona Cecília acompanhou o drama desse menino, que não era, na opinião de vocês, atendido como deveria, dado o que aconteceu com ele, né, dona Cecília? Não era um abandono realmente completo, tanto das enfermeiras como enfermeiros. Eu sempre estava lá que minha filha precisava sair. Mãe, hoje o Eduardo vai ficar só. Eu falava, não vai ficar só porque eu vou. A senhora ficou, então, grande parte do tempo com ele, sim, né, nesses 10 meses, uns 25 dias ou mais. Quando a minha filha saía, eu ia para o lugar dela, né? Dona Cecília, e ele tinha algum tipo de reação? Ele conversava? Ou não, ele não assim... falava, ele não gemia, mas a reação dele conosco era o amor. Quando eu chegava na porta, eu falava, não tá mais só, vovó tá chegando. Ele já percebia. Ele se mexia todo e ficava toda aflita. Eu chegava, calma, filho, nunca achei meu neto limpo. Sempre encharcado de xixi, os cabelos cheios de suor. Nunca tive um prazer de chegar ali e dar um beijo no meu neto antes de eu limpar. Eu pegava as gases, tinha lencinhos umedecidos, eu limpava o rosto dele, ele ansioso para me beijar ele. Eu beijava ele, ô filho, seu sofrimento acabou, porque a vovó está com você. A vovó vai brigar com os céus, mas ninguém vai te maltratar hoje. Dona Cecília... E ele ficava feliz naquele momento. E como era o Eduardo antes de tudo isso acontecer? Oh, era meu príncipe, era meu bebê. Eu chamava ele meu Maluf, porque ele era muito bonito e eu era fã do Maluf antigamente, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, o Maluf era um homem muito bonito e eu fiquei como fã dele. Aí meu neto era a foto do Maluf. Eu falava assim, meu Maluf, por que Maluf, vó? Maluf é prefeito, você vai ser nosso presidente, Eduardo. E eu tinha aquela fé que um dia ele ia ser um homem grande. E antes da cirurgia, a senhora chegou a conversar com ele naquela semana que antecedeu a cirurgia ou não? Sim, eu fui lá fazia 12 dias que eu tinha ido lá na casa dele. Ele estava todo feliz, estava com a perninha passada às gases, né? Com a perna para a cadeira, 4 meninas em volta. Falei para ele, você não vai engravidar essas meninas feias. Eu brinquei com ele, né? Você não vai engravidar essas meninas feias, porque meu príncipe não é para se casar agora. Aí ele falou, calma, avó, eu não vou virar bicha. Eu falei, não é ser bicha, porque você engravidando, você vai se casar e eu não quero meu neto casado agora. Dei um beijo nele, ele falou assim, ô vó, não vai esquentar a cabeça não, que eu vou ficar por muito tempo solteiro. Oi, Edelvânia. São muitas histórias boas que vocês têm, né, para lembrar. Lindas. Na verdade, mãe não quer viver de história, né? Lindas. Você queria ter o filho aqui, né? Com certeza. Queria o meu filho do meu lado. Mesmo do jeito que ele se encontrava, eu queria ele do meu lado. Eu tinha esperança dele estar do meu lado, entendeu? Você acha que aconteceu mesmo alguma coisa errada durante aquela cirurgia que acabou motivando tudo isso que aconteceu? Com certeza. Meu filho saiu de casa todo feliz, que ia fazer a cirurgia no pé. Não, mãe, quarta-feira eu vou estar de volta, é uma coisa simples. Meu filho foi pro hospital e não voltou mais. Mas o que os médicos disseram? Pra mim? Quando ele saiu da sala de cirurgia, o que os médicos disseram pra você? Ligaram pra gente, era 11h35 da noite, Dr. Rômulo, que ligou pra família e avisou que o Eduardo tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Quer dizer, ele não passou bem no momento da cirurgia? No momento da anestesia, ele não chegou a fazer a cirurgia, não deu tempo. O anestesista aplicou a anestesia e ele já passou mal. E não voltou mais ao normal? Não. Nunca mais. Nunca mais falou. E o médico disse o quê? Atribuiu isso ao quê? A uma fatalidade? Uma fatalidade. Que se soubesse que ia acontecer isso, não tinha aplicado essa